Bom dia, sejam bem-vindos à aula de Geografia. O tema de hoje é o capitalismo e a terceira revolução industrial. Capitalismo. O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. O capitalismo é um sistema econômico que visa ao máximo de lucro e ao predomínio da propriedade privada. O processo de surgimento do capitalismo foi lento e gradual. O capitalismo surgiu no século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal com a formação de pequenas cidades comerciais. O principal evento que marcou a formação desse novo modelo econômico de sociedade foi a realização das grandes navegações no final do século XV e início do século XVI. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado, encontram-se aqueles que são os proprietários dos meios de produção, a burguesia, que é a classe social dominante dentro do sistema capitalista. De outro, encontram-se aqueles que vivem de sua força de trabalho através de recebimento de salários, que é a classe operária. Os latifundiários eram os proprietários de uma grande extensão de terra. Os camponeses, eles trabalhavam para os donos da terra. O que foi o capitalismo comercial? O capitalismo comercial ou mercantil é considerado pré-capitalismo, uma vez que representou a primeira fase do sistema econômico capitalista. O capitalismo comercial foi o primeiro modelo adotado no mundo após a crise do feudalismo. Nesse período, ainda não existia uma forte industrialização nos países da Europa. A troca comercial era o estilo de negócio mais forte durante essa vertente capitalista. Nesse período também houve o fortalecimento do sistema mercantil, que foi um conjunto de práticas adotadas e desenvolvidas na Europa. Assim como o sistema capitalista atual, o capitalismo comercial tinha diversas características que determinavam seu modelo econômico, baseado no contexto histórico e político de cada país na época. Capitalismo industrial. Os dois fatores históricos que ocasionaram a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Tais acontecimentos permitiram a estabilização do poder nas mãos da burguesia. O capitalismo industrial corresponde à segunda fase do capitalismo. O capitalismo industrial ele surge com um novo cenário determinado pelo processo de industrialização. Os produtos manufaturados da primeira fase do capitalismo tornaram-se produtos industrializados por meio da mecanização. As máquinas começaram a substituir o trabalho manual. Capitalismo financeiro e a terceira revolução industrial. O capitalismo financeiro, também conhecido como capitalismo monopolista, corresponde à terceira fase do sistema econômico capitalista, que surge em meados do século XX, com a terceira revolução industrial. O
O capitalismo financeiro, também conhecido como capitalismo monopolista, é a fase do sistema capitalista caracterizada pelo crescimento da especulação financeira em torno de ações de empresas, juros e outras formas de crédito. Recebe esse nome porque os bancos e outras instituições ligadas ao sistema financeiro são os principais agentes desse período. Principais características do capitalismo financeiro. Irei citar somente algumas características. Controle da economia pelos bancos e grandes corporações, surgimento de empresas globais, transnacionais e multinacionais, produtos financeiros, ações, moedas, empréstimos, financiamento, ampliação do mercado internacional e mundialização da economia, revolução da comunicação e dos transportes, avanços tecnológicos. Esses foram citadas algumas das principais características do capitalismo financeiro. Terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial ocorreu em meados do século XX, corresponde ao período após a Segunda Guerra Mundial, em que o aprimoramento e os novos avanços no campo tecnológico passaram a abranger o campo da ciência. Assumiram posição de destaque a robótica, genética, informática, telecomunicações e eletrônica. A introdução de robôs na terceira Revolução Industrial alteraram o modo de organização da indústria, possibilitando o aumento da produção e dos possíveis lucros, diminuindo os gastos com mão de obra, bem como diminuindo também o tempo que se levaria até a fabricação do produto final. Além do desenvolvimento alcançado no setor industrial, aliado ao desenvolvimento do campo científico, a terceira Revolução Industrial mudou também as relações sociais e as relações entre o homem e o meio. As novas tecnologias desenvolvidas nessas fases possibilitaram que as informações fossem transmitidas cada vez mais rápido e estimularam a interação entre as pessoas do mundo todo. Até a nossa próxima aula e tenham todos um bom dia.